Você sabe que smartphone hoje aqui no Brasil, e se falando de top de linha, é tudo caro, independente da marca que for. E nesse vídeo aqui a gente vai ver esse comparativo entre um top de linha da Apple e um top de linha da Samsung. Apple versus Samsung, iPhone ou Galaxy S, qual que é o melhor? E nesse vídeo aqui eu destaquei uns pontos importantes que pelo menos eu julgo ser importantes, né? Antes mesmo de você comprar um smartphone desse para você avaliar se ele é para você. E o primeiro dele em relação à atualização. Quantos anos de atualização de software a Samsung te dá e quantos anos a Apple te dá? Se você comprar um Samsung Galaxy S22 Ultra hoje, a Samsung vai te dar 5 anos de atualização. Isso a gente fala da atualização do Android, incluindo ainda aquela atualização de segurança. Já a Apple no iPhone, ela te dá 6 anos de atualização de software. Um segundo ponto também que é super interessante, que é a integração entre os dispositivos da marca. E nesse ponto a gente sabe que a Apple pelo menos ainda está ganhando. Porque se você tiver um iPhone, tiver um Apple Watch, tiver um MacBook, não precisa nem de falar que o usuário vai ter a melhor experiência possível. E atualmente a Samsung não está ficando para trás porque cada vez mais a integração dela entre dispositivos está melhor. E além da integração entre a própria marca, ela trabalha para melhorar a conexão com outros dispositivos de outras marcas, que isso também é muito interessante. Já a Apple, por sua vez, ela quer fechar o ecossistema dela e manter essa integração aprimorada somente entre os seus dispositivos, que faz com você aí, consumidor usuário, utilize somente a marca dela. E um terceiro ponto que não pode ser deixado de lado é em relação à assistência técnica. A gente sabe que a Apple é referência em atendimento ao cliente. Já a Samsung você pode ver aí no YouTube, você pode ver aí também em outras redes sociais que não é muito interessante assim o atendimento da Samsung, e tomara que ela melhore nisso. Quarto ponto é em relação ao preço do produto, e a gente sabe que aqui no Brasil nada é barato, ainda mais quando se fala em tecnologia, e ambos os smartphones topo de linha, que seja o 13 Pro Max ou o 14 Pro Max no momento agora, que já foi lançado aqui no Brasil, e o S22 Ultra, todos eles sim são caros, e principalmente no momento do lançamento igual o 14 Pro Max. Só que além do preço do produto tem outra coisa que é interessante a gente dizer, que é em relação à revenda, e que a gente sabe que aqui no Brasil, se você tentar vender um smartphone da Samsung que seja da linha S, um S22 Ultra, por exemplo, as pessoas mais leigas que acabam não conhecendo, elas vão virar para você e vão falar: nossa, é o Samsung. E sim, infelizmente a gente tem esse preconceito ainda com a marca, e algumas pessoas infelizmente não reconhecem que tem essa diferença do produto. Que, por exemplo, um Galaxy A01 não é a mesma coisa do que um S22 Ultra, mas a pessoa nem chama pelo nome produto, ela fala que é tudo Samsung. E voltando então, que o objetivo era falar sobre a relação à revenda, e aí o iPhone acaba ficando mais, digamos assim, não depreciado igual um da linha Galaxy, um da Samsung acaba sofrendo. Quinto ponto que não pode ser deixado de lado é em relação às câmeras, que atualmente está sendo um assunto bem apelativo nos smartphones. E falando sobre fotos, tanto na câmera traseira ou câmera frontal, em minha opinião, o S22 Ultra tem muito mais funções do que um iPhone 13 ou um iPhone 13 Pro Max. Em alguns momentos sim, a qualidade fica melhor em fotografia do que no iPhone 13 Pro Max, mas às vezes também no iPhone Pro Max a qualidade da foto acaba ficando melhor do que do S22 Ultra. Só que, como eu disse, em relação às funções, o S22 Ultra chega um zoom máximo aí até de 100 vezes. Lógico, não fica às mil maravilhas o zoom, mas se você chegar em um zoom ali entre os 20 e 30 vezes, fica uma qualidade muito boa de foto, e sim, dá para você usar os 100 vezes para você, por exemplo, ler uma placa ou algo do tipo a longa distância que você não conseguiria, né, ver a olho nu. Já falando em relação aos vídeos, a qualidade é melhor no iPhone, pelo menos em minha opinião, a qualidade do vídeo em si é melhor no iPhone 13 Pro Max, principalmente quando a gente fala na tonalidade de pele, porque eu acho que no S22 Ultra a gente fica muito pálido, muito branco, que não é a cor original da gente. Mas tem aquela outra coisa, né, que em relação à funcionalidade, que o S22 Ultra acaba tendo um zoom aí de 10 vezes de zoom óptico, é um zoom óptico, que não perde qualidade, uma câmera dedicada para isso,
e o iPhone 13 Pro Max tem um zoom apenas de 3 vezes. Isso a gente falando também de zoom óptico que não perde qualidade, mas dá para dar um zoom aí digital, mas vai perdendo sim a qualidade no 13 Pro Max. E no 14 Pro Max também não muda. Sexto ponto que é importante ser dito, que é em relação à durabilidade, né, ao longo prazo. Qual dos smartphones aí topo de linha que dura muitos anos aí com você? Os iPhones a gente sabe que tem uma durabilidade muito grande, por exemplo, hoje tem pessoas que estão comprando aí iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, um iPhone aí de muitos anos atrás, e que aqui no Brasil, se a gente fala da Samsung, mesmo que seja da linha S, não tem assim um mercado à procura desses smartphones, mesmo que seja topo de linha assim de muitos anos atrás. Mas quando a gente fala em durabilidade, por exemplo, igual eu comprei um Galaxy S9 lá em 2018, utilizei ele aí por cerca de 6 meses e depois eu passei para o meu pai e tá com ele até hoje, sem nenhum dead pixel na tela, sem nenhum pontinho preto, nada, sem nem mancha na tela, sem nenhum problema até hoje no smartphone. Lógico que ele não tá tendo mais atualização porque a Samsung ainda não dava atualizações de 5 anos, igual tá dando agora para quem compra os novos dispositivos da linha. E já que a gente está falando sobre a tela, sobre durabilidade, a tela de ambos elas são excelentes. É interessante destacar também, né, que muitas das telas do iPhone, se não forem todas aí, são produzidos pela própria Samsung, então são de ótima qualidade sim. Então praticamente a gente tem aí a mesma tela entre aspas, né, no iPhone e a mesma tela aí num linha S da Samsung. Oitavo ponto e um dos mais importantes, se não mais importante para mim, em minha opinião, é a bateria. E não só o tamanho de bateria, a quantidade de miliampere que a bateria tem, porque se fosse assim a autonomia do Galaxy S22 Ultra seria maior do que de um 13 Pro Max ou de um 14 Pro Max, e que na verdade não é assim. E que eles têm aí cerca de 4.300 a 4.400 miliampere aí cada um, e a autonomia deles são bem maior do que a do Galaxy S22 Ultra. E por que isso acontece? É o sistema em si, é que o iOS gasta menos bateria, gasta menos energia do que a One UI da Samsung, que é feita sobre o Android. E o nono ponto, que pode ser o decisivo aí para você: qual é o sistema que mais te agrada? É o iOS ou é o Android? Muitas pessoas vão dizer que preferem o iOS, muitas outras vão dizer que preferem o Android por ser um sistema mais aberto e que te dá mais liberdade. E eu também quero saber a opinião. Qual dos dois você prefere? Um top de linha da Apple ou um top de linha da Samsung? E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal.